É muito bom estar com vocês novamente, hoje conversando com Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular, porque, gente, eu recebo tantos e-mails fazendo perguntas, né, que melhor você mesmo responder, não é? Bom, Mônica, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Com certeza, é um prazer grande. Alberto, eu queria que você começasse falando como é que você chegou na terapia ortomolecular? Sendo tratado por ela. Porque, na verdade, eu já vim algumas vezes aqui no seu programa, já faz anos. Inclusive, a audiência de vocês, eu quero agradecer, porque é muito grande mesmo o número de pacientes que vem pelo programa Arte de Viver. Que bom. Inclusive, hoje tem um monte de gente que está assistindo, que a gente avisa os pacientes que amanhã estaremos na televisão. Eu fui tratado por ela por uma síndrome do pânico que eu vivi durante anos, onde o slogan que eu tinha da água benta tarja preta, passei por tudo que pode ser imaginado em formas de tratamento, diria que todos foram ótimos, mas teve um que bateu de encontro às minhas necessidades. Na época eu tive dos 17 anos de idade aos 23, hoje eu estou com 45, eu mudei minha vida inteira por causa desse pânico que eu vivi. Hoje eu trabalho na técnica que me tirou disso, eu era consultor de uma multinacional, eu era advogado. Mas como é que você mudou tudo isso? Mudei porque eu morri e nasci de novo. Inclusive eu fui estudar a técnica que me curou. Posteriormente eu fui parar em 3 países, que foi na China, França e Bélgica. Porque tem técnicas aqui no Brasil que são, eu diria assim, entre aspas, alternativas. É porque aqui, de repente, se não é de um determinado conselho, se torna alternativa. Claro. Só que você vai para a França hoje, está dentro dos hospitais. Você vai para a Argentina hoje, as ionizações são feitas nas farmácias. A França é o primeiro lugar do mundo, a Alemanha é o segundo, Portugal é o terceiro. Os produtos nossos hoje são totalmente registrados pela Anvisa e Ministério da Saúde, e eu acabei indo estudar as técnicas, não só aqui no Brasil, a nível de extensão universitária, porque eu fiz extensões universitárias, e depois eu fui para a França, onde lá eu fiz, porque lá é 4 anos com 2 de bioquímica, tá, e acabei me especializando, voltei para o Brasil e fui dar aula, inclusive, na escola daquele que um dia me tratou. Que legal, que depois introduziu a acupuntura no Hospital das Clínicas, Olha, que foi o Dr. Vu. E aí minha vida mudou completamente, assim, eu comecei a atuar na área terapêutica, desenvolvendo, que as pessoas não conhecem muito a ortomolecular no Brasil. Assim, hoje a gente sabe que é minerais, só que existem formas de manipulação, é diferente, você tem algumas formas. Eu vou te dar a quantidade ou eu vou te produzir uma reação? Agora, como é que então os oligoelementos atuam no emocional das pessoas? Do mesmo jeito que um adubo de uma terra faz uma flor ficar forte e aberta para a vida e enfrentar um clima. E eu falo que nossos pensamentos, eles são são o nosso clima. Eu falo que, inclusive, ele faz com que até a nossa alma se modifique, né? Aí que tá. Eu analiso muitas pessoas não só como lado material, porque é matéria, energia e consciência. E a partir do momento que eu estou com o meu terreno equilibrado, a minha atmosfera melhora. Tá? E vice-versa. Se eu tiver com o meu pensamento bom, minha matéria fica boa também. Eu sempre digo que nós somos o que pensamos. Com certeza. Eu falo que não dá para separar, porque vamos pegar um exemplo também físico. Um jogador de futebol, amanhã é final da Copa do Mundo, hoje ele quebra a perna. Às vezes ele pode também entrar numa depressão por um problema físico. Então não dá para separar essa mente desse corpo. E os oligoelementos, na verdade, eles são a visão da terapia ortomolecular, que é seja por fora o que você é por dentro. Quer estar bem por fora? Mente equilibrada, metabolismo equilibrado. Fora tem que ser uma consequência disso. Sim. Um elemento químico eu posso encontrar dentro da alimentação. Então, eu posso usar, por exemplo, miligramas maiores, até, vamos supor, você come um bife de fígado que tem ferro, tá? Para quem tem anemia. Só que tem, às vezes, pessoas que tomam sulfatos ferrosos e vivem com anemia. Então, será que é só dar? Dar tem que existir, mas eu tenho que produzir reações bioquímicas nas suas enzimas para que o seu metabolismo reaja. E o emocional também, é como se fosse um aditivo. Sim. E o oligoelemento, ele é uma partícula pequena do elemento químico que vai produzir essas reações. Mas como é que é feito o tratamento ortomolecular do início até o término? A pessoa, depois vocês vão ter até um exemplo de um paciente que nós vamos pôr no terceiro bloco aqui, que vai ser bem legal, até por exemplo de emoções, mas funciona assim. Primeiro, ele chega na nossa sala lá, eu vou fazer uma avaliação, que a gente chama de anamnese e diatese. Tá? É desde quando nasceu até hoje. Eu vou fazer várias questões. E essas perguntas foram elaboradas em cima de exames laboratoriais. Por exemplo, se eu faço uma pergunta, tem fadiga, acorda cansado, tem pesadelos, tem problemas de articulações. Cada pergunta é um sintoma de um grupo. Sim. Só que cada grupo, aquele monte de gente passou por anos de pesquisas e viram que cada grupo tinha suas carências comuns em cima de exames laboratoriais, que era a gota do sangue,
que é um exame muito bom, e o fio de cabelo, que também é outro exame muito bom. Certo. Só que hoje a gente não está mais fazendo isso. Porque o gráfico de mineralograma são questões que foram elaboradas em cima dos dois exames, tirando as margens de erro. Por exemplo, às vezes num sangue, eu na minha época, eu fazia exame de sangue e não dava nada. Só que eu tinha tudo. Eu achava que ia morrer, só que nem desmaiar, desmaiava. Às vezes morreu alguém na família 15 dias atrás, a pessoa está deprimida. Então nós temos que levar em consideração que pensamentos, sentimentos e emoções podem não estar aparecendo naquela gota de sangue. E que às vezes excessos de alguns elementos podem estar no fio de cabelo e aqueles excessos às vezes não são seus. Por exemplo, passou um caminhão do meu lado, ele tem ferro, né, com a ponta de alumínio jogando gás carbônico. Então eu estou com excesso de ferro aqui, às vezes eu posso estar com uma pequena anemia. Eles tiraram as margens de erro, eu em cima dos dois exames. A pergunta é um sintoma, por trás dela tem carência em cima dos dois exames. Aquela carência pode gerar outros sintomas. Então uma questão para mim é uma bola de neve que eu vou ter que chegar às conclusões de cada pessoa individualmente. E nós vamos continuar falando de como que é esse tratamento no próximo bloco.